Boa noite, bem-vindos. Estamos iniciando nessa noite a nossa transmissão. Os nossos amigos, os nossos contatos, você nesse momento vindo a participação conosco neste momento da nossa devoção da palavra do Senhor Deus. Em mais essa oportunidade. Estamos no mês de fevereiro, aliás, começou na terça-feira. Iniciamos o mês. Perdão, falei fevereiro, que eu estou com fevereiro na mente, por quê? Mês de setembro. Iniciamos na terça-feira o mês de setembro. Não sei por que eu disse fevereiro. Alguma coisa de informação na minha mente alterada. Então, estamos no mês de setembro. Ontem, um marco para nós, da nossa igreja, 5 anos atrás, numa reunião, marcamos probabilidades do que estaríamos fazendo num tempo futuro de 5 anos. E esse tempo chegou. Ontem, dia 5 de setembro, voltamos lá em 2015, era um marco, daqui a 5 anos. O que estaria acontecendo com as nossas vidas? E estamos em 2020, na vida da nossa família, muitas coisas aconteceram nesse marco que delimitamos de 5 anos, nesse período em que o Senhor Deus nos concedeu vivermos. Hoje, 6 de setembro do ano de 2020. Boa noite aos nossos contatos, o pessoal vai entrando, marcando, tá? Nós entendemos que Deus nos concede esse privilégio, nós usamos da bondade do Senhor para conosco. Eu não sei você, mas eu estou aguardando chegar o momento de que tenhamos, na verdade está diminuindo agora a incidência de contaminação, vai diminuindo as mortes, mas ainda estamos vivendo essa pandemia do Covid-19. E a coisa que a palavra de Deus traz ao nosso coração é que nós precisamos esperar com paciência no Senhor. O salmista, no Salmo 40, ele se apresenta no início do Salmo dizendo: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmo que começa com essa forma do salmista se descrever, prossegue alguns versículos, e ele diz no verso 2, tirou-me de um lago horrível. Ele esperou com paciência no Senhor, Deus o tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os seus pés sobre uma rocha, firmou os seus passos. Olha o processo de ação do Senhor Deus, mudando a situação do salmista. Verso 3, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Legal é que o verso seguinte, o verso 4, ele diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Não respeita o soberbo nem os que se desviam para a mentira. E aí então eu chego no verso que eu queria destacar para você, que vai ser o nosso verso nesse trecho, depois da fase da pandemia. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Além da imaginação, marcas de valor do agir
da atuação da obra do Deus bendito, do Deus Altíssimo. Apesar de tudo, alegrar-vos no Senhor, nós podemos alegrar no nosso Deus. O nosso Deus leva-nos aos nossos momentos de regozijo. A semana passada, pregando, mulher, por que choras? Como que Deus trabalhou aquela mensagem na minha vida de uma maneira muito preciosa. E hoje à noite eu quero pregar uma mensagem que eu estou dividindo em duas partes. Já marquei aí Filipe e Eunuco ganhando uma alma, ganhando almas para Jesus. Nós vamos agora ao nosso texto, no livro de Atos, capítulo 8, do verso 26 ao verso... Podemos ir ao verso 40, né? Finalzinho ali, finalizando o capítulo 8. Atos, capítulo 8, do verso 26 ao verso 40. Eu vou ler agora esse texto da palavra ao seu coração. Amém? Vocês estão aí? Pode botar, bota também para ver quem está aí. O pessoal que está atento, nos acompanhando. De vez em quando eu tenho a impressão que eu estou sozinho, solitário, não tem ninguém, nenhuma menção, nenhum amém e tal coisa assim. Eu penso que eu estou sozinho. Mas eu sei que o Senhor está comigo e há pessoas que estão conosco nessa noite. Atos capítulo 8, verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Amém? A irmã Inês está ali. Deus está dando uma ordem para Filipe aqui, verso 27. Ele recebe a ordem, verso 27. Levantou-se e foi, eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Isaías 53. Você conhece esse texto? Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Rindo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e rindo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Preciosa irmã Dona Vera, irmã Vera Lúcia Maldonato, né? Um abraço para a senhora Dona Vera, um abraço virtual, né? É uma irmã que tem nos acompanhado às nossas reuniões.
Também um abraço pessoal de Ribeirão Preto, a irmã Maria Inês Gonçalves Dias. Ela continua publicando no Facebook as suas obras de arte. Daqui a pouco vou fazer um leilão. Tô brincando. Vamos nesse momento, então, a oração, para a gente começar a trabalhar e Deus, na sua providência, na sua obra, que possa desvendar os nossos olhos, nossos ouvidos, a compreensão da palavra dele nessa preciosa noite. Nos entregamos agora, Deus bendito, após a leitura da palavra nesse texto mencionado. Queremos uma compreensão, direção e obra do Senhor no agir do Santo Espírito. A tua palavra é inesgotável. A 1000ª consulta dá tanto prazer quanto a primeira. A fonte é a mesma, mas a água é inesgotável. Clamamos a obra do Senhor. Fala conosco, ó Deus, derrama a tua graça e misericórdia sobre cada um daqueles que agora entregue a ouvir, a receber a pregação da palavra do Senhor, que a recebam com alegria. Ó Deus bendito e eterno, obrigado pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos concede. Não ficamos sem a condição de estarmos recebendo a tua palavra. O Senhor tem uma direção para nós e usamos deste recurso que temos à disposição. E no nome de Jesus eu oro nesse momento, com gratidão diante do Senhor. Amém. De vez em quando eu tenho o costume de me intrometer na sala de casa. Eles estão assistindo talvez um filme ou uma programação e eu chego, sabe aquela situação do bonde andando? E aí eu começo a fazer perguntas para poder entender o que está acontecendo. Para que nós tenhamos uma noção exata do que eu li para você hoje à noite, em Atos capítulo 8, porque eu fiz a leitura do bonde em movimento, da situação em movimento. E aí vem algumas perguntas que resultou nisso. Então você vai ter uma melhor compreensão do texto que eu li quando nós colocarmos esse texto lido dentro do seu contexto. E aí então a nossa compreensão vai ser tal. Nós temos o livro dos Atos dos Apóstolos como um livro que, na verdade, é uma narrativa de missões. O livro de Atos é uma narrativa de missões. Incluso a isso, a história da igreja primitiva, a história da igreja. Mas é uma narrativa de missões. Porque no livro de Atos nós encontramos a ordem, ide, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então nós encontramos das próprias palavras do Senhor Jesus a ordem. Interessante é que no livro de Atos nós encontramos também a obediência no cumprimento da responsabilidade missionária entregue à igreja. Agora eu vou fazer assim com você. Nós vamos voltar lá no 8º, no início do capítulo 8 do livro de Atos. No início do capítulo 8 do livro de Atos. Porque desde que houve a vinda do Espírito Santo e a capacidade conduzida por ele para que a igreja viesse a cumprir a sua responsabilidade missionária,
O evangelho começou a ser pregado. Você tem o capítulo 2, o Espírito Santo chega, vem ao revestimento. Tem capítulo 3. Começaram a surgirem alguns contratempos, algumas oposições se levantaram, mas, amados, depois do capítulo 7, que culminou com a morte de Estevão, e essas testemunhas que participaram da morte de Estevão depuseram as suas capas perante um mancebo por nome Saulo. Na sequência, entra então o nosso contexto, Atos capítulo 8, e também Saulo consentiu na morte dele, falando de Estevão. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então essa perseguição ocorre e eles são dispersos pela terra da Judéia e de Samaria. E aí o verso Atos 8:2, e uns varões piedosos foram enterrar Estevão, fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. As ações de Saulo. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então veja bem, esse nosso Filipe não é o apóstolo Filipe, é o Filipe, diácono da igreja de Jerusalém. Após assassinarem Estevão, as autoridades religiosas, elas desencadearam, as autoridades de Jerusalém ali, desencadearam uma perseguição implacável, terrível, contra a igreja. E eles estavam debaixo da liderança de Saulo, e liderados por Saulo, eles prendiam e assassinaram inúmeros cristãos. Isso fez com que boa parte da igreja migrasse para outras cidades. Embora dolorosa a perseguição, temos que reconhecer que ela de fato contribuiu para a expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Interessante isto, não é? A ordem era pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E agora então está acontecendo deles irem, se esparramarem. Estão migrando para outras cidades. E um dos que saiu de Jerusalém é então Filipe. O texto leva-nos a entender que o Espírito Santo o dirigiu até Samaria, onde ele anunciou o Evangelho. Por causa da perseguição, Filipe chegou em Samaria e começou a pregar. E Deus abençoou o trabalho de Filipe ali. A Bíblia diz que descendo, no verso 5 de Atos 8, e descendo Filipe à cidade de Samaria, eles pregavam a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Verso 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Verso 8. E havia grande alegria naquela cidade. Deus abençoou o trabalho de Filipe ali. Eles estavam vivendo, amados, um momento de perseguição.
Mas a perseguição não pode impedir o progresso, o avanço da palavra do Evangelho. Filipe, em Samaria, conversões ocorreram, milagres, sinais extraordinários deram início a uma igreja fora dos limites de Jerusalém, em meio a uma perseguição. Havia bastante trabalho a ser feito ali entre os samaritanos, é verdade. Filipe havia começado uma missão bem-sucedida entre os samaritanos, um trabalho abençoado por Deus. Mas o que acontece? Surge nesse cenário uma emergência, uma urgência. Deus manda um anjo. O anjo tem uma mensagem estranha para Filipe. Filipe tem de deixar o seu trabalho e viajar para a estrada do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Um caminho que se achava, conforme o texto que eu li para você do verso 26, que se achava deserto. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Embora houvesse bastante trabalho em Samaria, até pelo fato de Pedro e João irem para lá devido ao fato de conversões e sinais extraordinários que ocorreram ali com o trabalho de Filipe, havia muito trabalho para Filipe fazer ali. Mas Deus manda um anjo. Acontece uma urgência, uma emergência. Filipe deve deixar um campo frutífero onde ele estava trabalhando. Ele deve deixar este campo para um lugar deserto. E a pergunta que nós fazemos aqui é a seguinte: que evangelista vai procurar um deserto para pregar? Conforme as estratégias modernas, devemos procurar os lugares onde se encontram as multidões. Devemos procurar as multidões, diriam alguns, para pregar. Mas o Senhor tem seus planos. A obra, amados, não é nossa. É do Senhor Deus. É do Senhor Jesus. Ele foi claro, vocês têm uma missão. Ele está conosco nessa missão. A missão é dele. Após gerar, produzir, ver Deus derramando um grande avivamento em Samaria, Deus diz a Filipe: vamos para Gaza, que está deserta. Nós chamamos o livro de Atos como sendo os Atos dos Apóstolos. Mas, na verdade, amados, trata-se dos atos do Senhor através dos apóstolos e de todos os seus servos. A ordem para pregar o evangelho não foi dada apenas para os apóstolos, mas para toda a igreja. Tanto é que Filipe não era apóstolo. Não é o apóstolo Filipe aqui. É o Filipe, diácono da igreja. Servo do Senhor. É o Senhor quem manda Filipe para Gaza. O Senhor é aquele que está supervisionando todo o trabalho, toda a sua missão. Não somente naquele momento, mas até agora.
o Senhor está supervisionando a sua missão. Nem a pandemia pode impedir a missão da Igreja de Jesus Cristo. Amém? Deus tem sempre uma porta de providência, de direcionamento para a sua igreja, para o seu povo. Há uma perseguição que se instalou e agora os que estão indo dispersos estão sendo usados por Deus. Aliás, essa perseguição, Deus tinha um propósito no seu cumprimento, na sua realização. Ela não fugia do controle de Deus sobre todas as coisas. Não há nenhuma coincidência, mas é pura e absolutamente a providência de Deus que entrou na sua vida com o Evangelho. Este é um dos textos da palavra de Deus. Eu não quero mencionar isto agora para não adiantar fácil para você, que eu quero pautar nessa mensagem. Mas se você conhece alguém que respondeu ao Evangelho de Cristo e depois de alguns instantes foi batizado, esse alguém sou eu. Eu aceitei Cristo como meu único, todo suficiente Salvador, bem próximo do tanque batismal e também numa reunião com pessoas em obediência a Cristo, seguindo-o em batismo. Então me lembra muito a situação desse eunuco, a providência de Deus em toda a nossa vida. Nada acontece por coincidência. Tudo é providência do Senhor que está supervisionando a sua missão. Nós somos apenas, eu costumo dizer para o pessoal, nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5, ele diz, até a nossa capacidade de pensar vem do Senhor. Eu costumo dizer para Deus, eu quero aprender a pregar, Senhor. Eu prego desde que eu tinha 20 anos de idade. Como? Eu quero aprender a pregar, a ser usado por Ele. Você imagina que cena, amados, o Senhor, mesmo ali no céu, ao lado do Pai, estava organizando o trabalho aqui na terra. Ele estava vendo o eunuco saindo de Jerusalém, saindo para a Etiópia. E o Senhor queria que este homem conhecesse Cristo. Em obediência à palavra do Senhor, Filipe levantou-se e foi. Olha aqui, homem obediente, ele foi. E Filipe chegou ao lugar designado, indicado, orientado pelo Senhor. Ele estava ao lado de uma estrada abandonada, conexão entre Jerusalém e o litoral de Israel. O caminho de Jerusalém a Gaza, que também foi o caminho certo para todos os que queriam viajar para o Egito e do Egito para o interior da África. Era exatamente neste lugar que Filipe estava. De repente, quebrando o silêncio da estrada deserta, mano, lugar deserto,
eis um carro. Interessante que Deus dá uma ordem para Filipe, diz, vai, Filipe. Ele dá a ordem sem apresentar muitos detalhes, apenas vai para tal lugar. E o desfecho daquilo que vai acontecer em tal lugar é somente no momento que você está em tal lugar. Eu costumo dizer para minha filha, eu tenho duas, né, a mais velha é a Estela, sempre quando há algo para fazer, eu digo para minha filha, filha, vamos dar o primeiro passo, porque sem o primeiro passo não tem o segundo, e nem o trajeto pelo qual nós, passo a passo, temos que percorrer. Então é assim. Um passo após o outro. E Filipe, então, com pouquíssimas orientações, ele obedece apenas a ordem para ir para tal lugar. Detalhes virão. E aí está lá, de repente, quebrando esse silêncio do deserto, eis um carro. Provavelmente puxado por bois. E dentro do carro estava sentado um homem importante, ministro da rainha da Etiópia. Um alto funcionário, ministro das finanças da Etiópia. Um eunuco, o que normalmente designava, indicava um homem castrado. O interessante, eu vou mencionar para você o seguinte, esse antigo reino etíope foi governado por Candace. Aparece aqui no texto a rainha dos etíopes. O fato é que essa Candace, ela governou em nome de seu filho, o rei. Como este era considerado filho do sol, ele era, segundo eles lá, né, santo demais para lidar com assuntos seculares. Logo, sua mãe tomou para si essa responsabilidade. E a palavra Candace era um título e não o nome da rainha. Era uma designação. Como você tem, aqui em Bahia nós temos muitas ruas aqui, Rua Coronel Silvestre de Lima, Rua Coronel Almeida Pinto, então várias ruas. Então Coronel não é um nome, é a designação. E aqui Candace era a designação das rainhas da Etiópia, naquela época. Esse eunuco, ele tinha ido a Jerusalém para adoração. Interessante isso, né? Embora não saibamos ao certo quem era este homem. O fato é que ele conhecia o Deus de Israel. Foi a Jerusalém para adorar a Deus. A Bíblia diz, o texto diz, que ele foi a Jerusalém para adoração. E ele tinha o propósito de adorar a Deus. Agora, interessante é que ele não foi apenas em Jerusalém para adoração, mas ele trouxe uma lembrança de Jerusalém. Teve uma época que alguém me pediu uma lembrança de Barretos. Falou, arruma para mim uma caneca de Barretos. É verdade? Irmã Inês é de Ribeirão Preto. Ela queria uma caneca de Barretos. O pessoal vem a Barretos na época do aniversário da cidade. Tem muitas lembranças que a pessoa leva da cidade. E alguém pediu uma vez uma lembrança, era uma caneca de Barretos. Eu acho que ela tem essa caneca lá. Não sei se nós conseguimos ou não, nem lembro se nós conseguimos ou não essa caneca de Barretos. Ele volta da adoração em Jerusalém, trazendo uma lembrança preciosa.
Você poderia tentar, juntamente comigo, dizer que lembrança é essa que ele trouxe de Jerusalém? Uma lembrança preciosa que ele comprou lá em Jerusalém, que deve, por sinal, ter custado um bom dinheiro. Ele trouxe de Jerusalém uma lembrança. Ele comprou lá em Jerusalém. Ah lá, a irmã Inês está falando que a caneca, eu estou aqui vendo ali o que vocês escrevem. Ela falou que a caneca tá lá com ela. Depois ela vai mandar uma foto dessa caneca para mim, que eu nem lembro mais. Tá lá com ela. Uma lembrança de Barretos. Agora, o que será que o eunuco, da nossa conjectura, nós estamos conjecturando, a Bíblia não entra em detalhes sobre isso, mas por conjecturação, nós vamos entender aqui que ele trouxe uma lembrança de Jerusalém, que ele comprou lá em Jerusalém, nessa sua ida para a adoração lá. Será que você descobriu que ele trouxe de lembrança de Jerusalém, que ele comprou? Isso leva a entender que ele era um homem de posses. Ele comprou lá em Jerusalém. Ninguém escreveu que ele comprou, e eu vou mencionar a nossa consideração provável que ele tenha comprado em Jerusalém e trouxe de lembrança o livro do profeta Isaías. Não era algo muito acessível, até porque era caro. É preciso ser alguém de posses para ter condições de comprar um livro naquela época. Toda a escritura de um livro era feita à mão por um dos escribas. Era, portanto, um trabalho grande que custava muito dinheiro. E o eunuco, na sua viagem de regresso, ele estava sentado no carro e estava, então, entregue à leitura. Ele lia o livro do profeta Isaías. O texto aqui diz que, no verso 28, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Tanto é que, por causa de estar entregue a essa leitura do livro do profeta Isaías, ele não viu Filipe, mas Filipe o viu logo. Um homem de tal importância como aquele eunuco, aquele ministro das finanças do tesouro da Etiópia, provavelmente viajava com bastante soldados, escravos e soldados para protegê-lo. Filipe olhou para ele naquele momento e o Espírito de Cristo lhe disse: chega-te, no verso 29, ajunta-te a esse carro, aproxima-se desse carro e o acompanha. E o que você acha que Filipe fez? Eu? Até aqui deu para obedecer, mas agora eu vou ter que correr e acompanhar esse carro? Não, já começou, vai até o fim. Ele obedeceu. Filipe obedeceu. E correndo ao lado do carro, ele ouviu o homem ler com voz alta. Era costume naquela época ler em voz alta. Então o eunuco estava lendo Isaías 53 em voz alta. O texto da Bíblia diz aqui: e correndo Filipe ouviu. Veja bem, ele ouviu que lia o profeta Isaías. Então Filipe ouviu que ele lia o profeta Isaías. Ele ouviu, porque era costume naquela época ler em voz alta. E aquele homem, então, estava lendo em voz alta. Filipe logo descobriu que ele estava lendo o livro do profeta Isaías, como você. Eu me lembro na igreja quando nós praticávamos o que chamávamos
de seguir caminho. Alguém começava, principalmente no grupo dos jovens, as atividades de reuniões de mocidade. Já faz tanto tempo isso, gente. Eu estou com 52 anos de idade, eu tinha 16 na época. Começava a ler um determinado texto e você ficava ensandecido. Puxa vida, que texto é esse, né? Mas eu tenho certeza, se alguém estiver lendo Isaías 53, você rapidamente, você com alguns anos de conversão, sabe que texto a pessoa está lendo. Eu me lembro quando eu me converti, como que o pastor pregava no texto de Isaías 53. Um tempo e outro, estava lá pregando Isaías 53, que fala sobre o sofrimento do Messias, de Cristo, padecendo. É um texto impactante. E Filipe percebe o texto que ele estava lendo. Filipe, guiado pelo Espírito, pergunta para ele: entendes tu o que lês? O que indica essa pergunta de Filipe? Há uma indicação de diligência requerida no estudo da Bíblia. A palavra de Deus, no texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, que, aliás, no Ministério OANSE do Brasil, é o texto áureo de OANSE. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Há uma diligência requerida no estudo da Bíblia. Isso leva-nos a entender que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não elimina a necessidade de professores ou do estudo cuidadoso. O Espírito Santo não é dado para tornar desnecessário o estudo. Pelo contrário, fazê-lo efetivo, ter efeito na nossa vida. E aí, com essa pergunta de Filipe, entendes tu o que lês? Foi uma pergunta de aproximação. E sendo uma pergunta de aproximação, são 19h40, na minha aproximação de hora aqui. Eu sempre costumo pregar até esse horário e vou para a conclusão, mas eu tenho 3 considerações: a aproximação, verbalização e integração. 3 coisas, 3 fatos, 3 itens que me dá a condição de levar esta pregação, essa mensagem para um segundo tempo. Tá vendo? O tempo do futebol, né? 45 por 45, 90 minutos no geral. Cada tempo tem 45 minutos. Então eu vou pregar hoje e vou pregar a conclusão dessa mensagem na semana que vem. Quando então o nosso foco vai ficar mais forte agora neste diálogo que Filipe tem com Eunuco, com este texto que o Eunuco está lendo da palavra, e nós vamos trabalhar sobre 3 pilares, vamos chamar assim, né? Que vai nos ajudar no nosso contato, na nossa missão de pregar o Evangelho, de falar das boas novas de Jesus Cristo. Lembrando sempre, aí nós vamos tentar para detalhes, lembrando sempre que as pessoas com quem nós nos encontramos pregando o Evangelho, haverá sempre uma direção, que é a direção do Senhor. Há um acompanhamento, há uma supervisão. A semana que vem, então, nós vamos para a segunda parte desta mensagem: aproximação,
verbalização e integração. Creio que juntos iremos aprender. E esse aprendizado vai contribuir para as nossas vidas, principalmente nesses 3 pilares que eu quero trabalhar com os nossos amados: aproximação, verbalização e integração. 19h44 é a hora. Anda. Tem um colega meu, se eu for pela maneira dele acreditar as coisas, ele falou para mim, ó, prega, mas não prega muito não, tá? Divide. Ah, tá bom. A gente divide. Eu tomo água, quando tem água no texto da palavra, me dá sede. Eu tenho na nossa igreja, o Felipe, que sempre é o que traz água para mim, mas agora ele não está aqui. Eu vou orar agora nesse momento. Toda mensagem que eu prego, quando termina a mensagem, aí é que eu vou ouvir a mensagem mesmo, não é? Aí é que eu vou aproveitar. E Deus tem nos abençoado. Nós temos uma jovem na nossa igreja, ela tem comorbidade, tem diabetes. Nesse tempo, em todo esse transcorrer do tempo, debaixo do cuidado, da graça e misericórdia do Senhor, está bem. Os nossos irmãos, nossa família, Deus tem sido gracioso para conosco. Você também, apesar dos pesares, das dificuldades, eu quero rogar por você nesse momento, em oração. O Saulo Santana, eu não sei, ele deve ter escrito sim, de vez em quando ele aparece e não escreve nada, né? O Saulo Santana, um jovem da nossa igreja, os pais dele, nós estamos orando pelos pais, Dona Silvana e o Sr. João, nós queremos que eles venham reunir conosco, debaixo da obra redentora salvadora do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento. Graças te dou, Deus bendito. Eu sei que o Senhor tem um plano. As coisas não acontecem por acaso. Nesse agir do Senhor, os acontecimentos cumprem o teu propósito, o teu agir. Obrigado pela misericórdia do Senhor que se renova a cada dia. Novas são a cada manhã. Causa de não sermos consumidos. Ó Deus bendito, obrigado pela palavra. Muitas vezes nós estamos vivendo um período difícil na nossa vida, um período de acontecimentos ruins, como no nosso texto aqui de Atos, capítulo 8. Pessoas foram presas porque confessaram a sua fé em Jesus Cristo. Foram alguns sentenciados à morte. Muitos morreram por causa dessa perseguição que foi desencadeada e tinha como líder Saulo. Oh Deus! Mas o Senhor tem os seus instrumentos. E Filipe, por causa da perseguição, foi para a região da Judéia, de Samaria. Estava envolvido ali na obra do Senhor. Ó Deus bendito, o Senhor chamou Filipe.
Ele era alguém que estava envolvido e na missão, embora houvesse tanto trabalho ali em Samaria, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, diz a palavra do Senhor, e como instrumento do Senhor, o Senhor o levou para aquele lugar deserto, porque por ali passaria um homem com um coração transtornado, um homem que estava sendo profundamente tocado pelo Senhor, um homem que tinha um desejo em buscar o Senhor. Mas, na verdade, toda a providência de encontro e o conhecimento de Cristo para aquele homem veio como resultado da obra e agir do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. O Senhor reina. O Senhor tem todo o poder. No nome de Jesus, com gratidão eu oro nesse momento. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Desejando que nós tenhamos uma semana abençoada pelo Senhor. Que apesar das dificuldades, das perseguições, nós tenhamos o caminho da providência e do agir de Deus, apesar das dificuldades, apesar dos momentos difíceis. Eu sei que se você foi abençoado com a palavra de Deus, você pode compartilhar, não ser apenas um reservatório, mas um canal, compartilhando com outras pessoas. Isso é público, não é restrito a este ou aquele grupo, tá? Compartilhe. Se você perdeu, chegou agora, também, não tem problema. Você pode ouvir, assistir, acompanhar através da gravação, que daqui a pouquinho vai ser liberada pelo Facebook. Tenham todos uma ótima semana. No próximo domingo, querendo Deus, queremos ser usado por Ele para a pregação da palavra. Amém.